Olá, olá! Bem-vindos a mais um J Amigos, a sua revista eletrônica. E que bom contar com a sua audiência nos 79 municípios. O programa está sensacional hoje, de certa forma, um assunto polêmico. Será verdade? Será mentira? Daqui a pouquinho eu conto para vocês. Porém, eu preciso fazer a apresentação. Vamos lá! É sempre uma honra recebê-lo. Ele é professor, doutor, membro titular da International Federation Obesity, quase 3 décadas de carreira, chefiou o serviço bariátrico do Hospital Universitário. Ufa, o currículo é grande, hein? Especialista em videocirurgia, cirurgia robótica e, de quebra, é São Paulino fanático. Ficou curioso? Quer saber quem é? Depois do intervalo. Dr. Wilson Canteiro, que alegria, uma vez mais, reencontrá-lo. Meu amigo Jota e irmão, né? É sempre um prazer estar no programa. Muito Essa obrigado. audiência maravilhosa do nosso sábado, né? Imperdível, e é sempre bom estar aqui com você. Aliás, uma coisa que eu queria falar. O programa está indo para 14 anos e você já veio aqui 13 vezes. O número não precisava falar. 12 mais né? 1. 12 Pronto. mais 1, pronto. Pronto. Mas é maravilhoso a gente estar aqui com você. É sempre um aprendizado, uma troca de informação. É sempre bom trazer conhecimento para o seu programa. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Olha, eu tenho escutado, tenho visto, tenho acompanhado muitas coisas sobre obesidade. E como nós estamos nesse Novembro Azul, e seguramente um dos maiores especialistas, se não o maior especialista nessa área, chama-se Wilson Canteiro, eu lhe convoquei, Tibi, para que arranjasse um tempinho na sua agenda para bater um papo aqui com a gente. Obrigado. Vamos lá. Como é feita a avaliação que define se uma pessoa é realmente um obeso mórbido, portanto, candidato a uma cirurgia? Jota, existe uma classificação mais recente que a Associação Brasileira de Endocrinologia colocou, que mede a cintura, existe a pré-obesidade, obesidade clínica, obesidade como doença, que realmente veio trazer um norte para essa questão da obesidade. Mas, quando nós falamos em cirurgia, ainda, até por conta dos convênios e de algumas regulamentações do Conselho Federal de Medicina, nós fazemos ainda o cálculo do índice de massa corpórea, bioimpedância e outros exames que são necessários para que definam o paciente para ele ser cirúrgico. Mas, basicamente, é um paciente que já fez vários tipos de tratamento e não teve nenhum tipo de sucesso, e esse paciente ele fica indicado a fazer a cirurgia bariátrica ou metabólica, como hoje em dia nós estamos trocando esse conceito de bariátrica para cirurgia metabólica, mesmo porque as cirurgias, como elas envolvem a manipulação dos hormônios intestinais, dependendo do tipo de cirurgia, é muito mais correto falarmos em cirurgia metabólica. Perfeito. Agora, doutor, a compulsão alimentar é um grande desafio. De onde ela vem, doutor? O que o paciente pode fazer no dia a dia para controlar melhor esse impulso? A doença obesidade, ela é uma doença pela Organização Mundial da Saúde, ela é classificada como uma doença crônica não transmissível. Então você tem uma doença que não tem cura até o presente momento. Então, para isso, você tem que levar o paciente para um patamar de tratamento que não é só o tratamento clínico, o remédio, e nem o tratamento cirúrgico. Esse paciente ele passa a ser multidisciplinar. E um desses fatores é o fator emocional, psiquiátrico, psicológico, que precisa ser avaliado no paciente. Então, a compulsão é uma das facetas em que a obesidade se apresenta.
Então, você precisa que esse paciente seja medicado, seja tratado de maneira adequada e não só com tratamento clínico e ou tratamento cirúrgico, que é um grande erro você administrar um remédio ou você fazer a cirurgia e você não olhar para o paciente do seu ponto de vista psicológico, porque senão não vai ter tratamento que vai funcionar. Maravilha, isso é importante. Olha, vou chamar a Tecol, uma das construtoras mais importantes e respeitadas de Mato Grosso do Sul. A Pesa em construção em 3 condomínios em Campo Grande que não param de vender. Aqui nas Moreninhas, a obra avança no tempo certo. Tem estrutura completa com tudo que você precisa por perto. No Coronel Antonino, localização estratégica e um dos metros quadrados que mais sobem na cidade. E no Rita Vieira, APs quase prontos. Quem compra agora ganha na valorização. Aqui você só começa a pagar para a Tecol depois do Carnaval de 2026. Entra no site e garanta a sua unidade. Agora, doutor, uma pergunta, uma curiosidade. A vida sexual de quem faz a bariátrica costuma melhorar depois do procedimento? Muito boa pergunta, João. Podemos começar da seguinte maneira, lembrando o Novembro Azul. A obesidade, ela diminui muito a libido masculina, tanto a masculina como a feminina. Você tem baixa produção de espermatozoide, você aumenta a chance de aparecimento de tumores de cânceres por conta da obesidade. Então, a cirurgia, ela realmente é uma grande ferramenta. O emagrecimento volta a dar ao homem a maior potência sexual, porque ela melhora a distribuição dos hormônios, inclusive o aumento da testosterona, a melhora da função sexual do homem. Então, realmente, a cirurgia faz toda a diferença. Maravilha. Agora, doutor, quais seriam as três dicas fundamentais para quem fez a cirurgia e que quer evitar o reganho de peso? Isso é maravilhoso, né? Porque assim, as pessoas pensam que só fazer a cirurgia já é de bom tamanho, mas não, você não muda a sua qualidade de vida se você não tiver aquele tripé, que é o procedimento cirúrgico, o cuidado no seu psicológico, ou seja, a sua sanidade mental. Você tem que mudar o seu estilo de vida e atividade física. Uma boa alimentação também é fundamental para que você tenha sucesso com a cirurgia em longo prazo. Aliás, qualquer forma de tratamento em que você visa a perda de peso, ela é necessária que você cumpra essas regras, senão não vai dar certo. Doutor, eu tenho uma gratidão gigantesca pelo senhor. Eu lhe conheço há mais ou menos 30 anos. Por baixo. Eu sou um dos primeiros bariátricos, né? Tem aí a foto? Eu sou um dos primeiros bariátricos a ser operado aqui no Mato Grosso do Sul. Eu pesava aí 188 quilos, correto? Exatamente, é isso mesmo. E foi uma cirurgia muito difícil, porque não tinha ainda, ou tinha, mas eu tinha tanta gordura que não dava para perfurar, não é isso? Na verdade, a videolaparoscopia para a cirurgia bariátrica estava começando, né? Então, quando nós fizemos em você, ainda estava no início ainda da vídeo, ainda a gente não tinha estrutura hospitalar, equipamentos para realizar a cirurgia aqui em Campo Grande, né? Mas eu também tenho uma gratidão por você, porque você confiou no meu trabalho. Você confiou num cirurgião que estava começando com a sua vida bariátrica, né? Não vou dizer que foi uma experiência, porque a gente já tinha um número de cirurgias adequado, mas você acreditou no trabalho, você confiou no meu trabalho e eu também tenho essa gratidão muito grande por você. Inclusive, eu morava nos Estados Unidos, saí de lá para vir fazer a cirurgia aqui. E isso é o ponto mais alto dessa história toda, né? Você trocou os Estados Unidos, que era realmente, já estava muito mais avançado do que nós aqui, e você veio atrás de um cirurgião da nossa terra, né? Eu fico muito agradecido por isso. Eu fico muito agradecido pela minha revida. Ô Neto, gira esse gordinho feio aí. Doutor, vamos lá. Há casos de pacientes que voltam a engordar depois de um tempo. Quais são as principais causas disso? Bom, basicamente a recidiva da doença, ou seja, você reganhar peso novamente, você divide em duas partes. Você tem o reganho e você tem a falência do tratamento. Ou seja, o reganho é normal que o paciente, depois de alguns anos,
ele venha a ter um certo reganho de peso, que é 20%? 20%. É considerado normal e você, com algumas condutas, você volta o paciente a perder peso. E a outra é a falência do tratamento, quando chega a mais 50% do reganho de peso. Isso decorre do paciente abandonar o tratamento. Eu sempre faço um parâmetro dessa relação. Se você tem uma hipertensão arterial, você tem que tomar o remédio pro resto da vida. Correto. Então, o dia que você acorda e a sua pressão está 11/7, você fala assim, hoje eu não vou tomar mais um remédio. A pressão está boa. No outro dia você está hipertenso novamente, ou você pode ter até uma complicação dessa hipertensão, desse rebote que acontece com a hipertensão. O diabetes é a mesma coisa. Se você parar de tomar a medicação, você volta a ter uma glicemia elevada. A obesidade é a mesma coisa. Quando você faz a cirurgia bariátrica, é necessário que você siga algumas regras. Então, o acompanhamento da equipe multidisciplinar, o acompanhamento médico de rotina, cada 6 meses você voltar no consultório do cirurgião para fazer os exames de rotina, para ver se você não está fazendo alguma deficiência vitamínica, para corrigir a sua nutrição, para ver se você está fazendo atividade física. Então, é um conjunto que faz funcionar. Somente a ferramenta colocada em você, que eu falo que é a ferramenta do tratamento único, né? Você faz a cirurgia para uma vez só você fazer. Basta você cuidar daquilo que foi colocado em você para que você tenha uma vida saudável. Maravilha. Doutor, queria fazer uma pergunta para o senhor, mas eu vou chamar o intervalo daqui a pouquinho, porque essa pergunta é para chamar a ambulância. Essa pergunta não é fácil, não. Tem que ter frieza e responsabilidade e competência. Isso o senhor tem de sobra. Vai ser difícil. Vai ser, mas é para bater. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com ambulância e tudo. E estamos de volta. Mas antes dessa pergunta, eu queria chamar, sabe quem? Uma família que tem mais de 50 anos de tradição e só traz delícias para todos os campograndenses. Padaria? Não, muito mais do que uma padaria. Dico, confira! Venha conhecer os bolos, os salgados, os docinhos e tudo aquilo que a única padaria que tem mais de 5 décadas pode lhe oferecer. São mais de 50 anos de tradição, respeito e muita harmonia servindo a sua família, que também é nossa. Atendendo a sua família com muito carinho e amor. Responsabilidade, comprometimento e respeito. São mais de 50 colaboradores, levando o que há de melhor. Tudo com muito capricho, para desenvolver cada vez mais o nosso Mato Grosso do Sul. E olha só, eu já estava esquecendo. Todos os dias, de segunda a sábado, aquele almoço caprichado, aquela comida que parece a comida da mamãe, por quilo. E também, aos domingos, aquele delicioso café da manhã colonial. Tudo isso aqui na Dico. Padaria Dico, 2 localizações, Mato Grosso e Hiroshima. Venha conhecer o mundo Dico. Doutor, agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Vamos chamar a ambulância aí. Chama a ambulância. Doutor, é o seguinte. Com o surgimento das canetas, não digo caneta para escrever livro, não.
Com o surgimento das canetas para emagrecimento, os resultados tão rápidos, muita gente pergunta, será que estamos diante do fim da cirurgia bariátrica? Boa pergunta. Tem que chamar a ambulância e o bombeiro, né? Os dois? É os dois, chama os dois. Jota, a gente tem algum tempo que já vem escutando isso. Então, quando lançaram a semaglutida, falaram que a cirurgia ia acabar. Quando lançaram a liraglutida, falaram que a cirurgia bariátrica ia acabar. E nós estamos agora com a tirzepatida com a mesma conversa. Ainda não. A cirurgia bariátrica continua sendo o tratamento mais efetivo, com a maior perda de peso que um paciente possa ter com um tratamento. O tratamento clínico, ele está melhorando. É uma ferramenta poderosa. Inclusive, nós, cirurgiões, utilizamos também a medicação como ponto de apoio para o paciente bariátrico. Aquele paciente que perdeu peso e ele lá adiante ele começa a ganhar um pouquinho de peso. É uma ferramenta muito boa. Mas ela sozinha não consegue ainda atingir os valores que a cirurgia bariátrica consegue fazer com o paciente. Então, assim, além do que, ainda o tratamento é um tratamento caro, não disponível na rede pública, ao contrário da cirurgia bariátrica, que está disponível no sistema público, no SUS, no Brasil inteiro, inclusive por videolaparoscopia. Então, essas drogas, elas precisam melhorar. Elas vão melhorar. Nos Estados Unidos, hoje, tem mais de 20 drogas em estudo com emagrecimento. Qual é o grande problema dessas drogas? São os efeitos colaterais. Então, a droga ela consegue ser efetiva até um certo ponto, mas os efeitos colaterais acabam prejudicando a eficácia da droga. E quais são esses efeitos, doutor? Normalmente, é um paciente que pode ter uma constipação muito grande, que é a prisão de ventre. Ele pode fazer pancreatite. Ele tem uma perda de peso para mais de 10%, ou seja, o paciente que toma a medicação, ele precisa ter atividade física, ele precisa ganhar massa muscular, senão ele derrete como um todo. E aí, qual é o problema da recidiva? É o paciente que volta a engordar com pouco músculo. Maravilha. A nossa conversa vai continuar, mas eu queria chamar um lugar que é sensacional. Aliás, no meu ponto de vista, um dos lugares mais lindos para que você possa fazer a sua festa de confraternização, a sua festa de casamento e muito, muito mais. Confira o merchan. Tulipas! Vai fazer uma confraternização, batizar o seu filho, casar, fazer uma festa? Venha conhecer o Tulipas, lugar lindo e exclusivo. Salão, iluminação, cozinha, toaletes e sala da noiva. São mais de 800 metros de pura festa. Ah, já sei, você quer alguma coisa diferente? Também tem aqui no Tulipas. Confira! Olha só que elegante e bonito esse grande buffet. Ah, já sei, você quer uma coisa despojada, diferente? O Tulipas também tem. Olha só o tamanho desse campo de futebol. Aqui você reúne todos os seus amigos para tomar aquela cervejinha, confraternizar e passar uma tarde super agradável. Além disso, se o seu filho também quiser, tem espaço kids com muita segurança. Venha marcar um gol! Estacionamento amplo em uma das melhores localizações da capital sul-mato-grossense. Tulipas, absolutamente tudo que você precisa para a sua festa. Pequena, média ou grande evento. Tudo você encontra aqui no Tulipas. Doutor, mais uma pergunta. Em quanto tempo o paciente costuma perceber os benefícios clínicos e emocionais da bariátrica? Jota, é muito interessante, né? Tem algumas fases. O paciente, na primeira semana que ele opera, ele chega para você e invariavelmente fala assim, eu me arrependi do que eu fiz. Não tô conseguindo comer, a dieta é muito curtinha, a dieta é líquida e por aí vai. Mas a partir do momento que ele sobe numa balança e vê que em 7 dias ele perdeu de 7 a 10 quilos, ele já começa, opa,
Não tem tratamento que eu tenha feito que em uma semana eu perdi 7 a 10 Eu me quilos. achava o gordo mais maravilhoso do mundo. Exatamente. Mas a sua Aí autoestima... vira gordinho. a sua autoestima transcende o Himalaia. Então, mas a partir daí ele começa a ver que realmente a ferramenta funciona. E aí a autoestima dele começa a melhorar. Eu sempre digo para os meus pacientes, principalmente as mulheres. As mulheres correspondem a mais ou menos 70% das cirurgias bariátricas. Eu digo para elas assim, a partir do momento que você se olhar no espelho e amar quem você está vendo, você vai mudar a sua vida. E é uma verdade, a partir do momento que você começa a gostar de você, você muda a sua vida. Respeitar, né? Se respeitar, você muda a sua doença. Então, isso faz com que o paciente realmente tenha uma qualidade de vida maior. É o paciente que chega para você e fala, já consigo correr com meus filhos, jogo bola com meus filhos, estou fazendo academia, estou nas maratonas da Afonso Pena, entendeu? Estou fazendo atividade física. Esses dias, inclusive, eu tenho um paciente meu, um garoto jovem ainda, que foi campeão de fisiculturismo. Ele era obeso. Olha que maravilha. E ele passou a ser, ganhou um campeonato brasileiro de fisiculturismo. Então, a mudança está dentro de você. A ferramenta que a gente coloca, que é a cirurgia, ela é, como eu disse, uma ferramenta. Agora, a mudança está aqui, precisa ser mudado. E olha só que maravilha, o kit churrasco da Casa da Linguiça. Tá querendo inovar esse ano? Esse negócio de dar tender, peru, olha, nada disso. Vai na Casa da Linguiça e veja o kit promocional para você dar aos seus colaboradores. Além disso, uma promoção sensacional. Se você for na Casa da Linguiça, uma das 2 unidades, não tem problema. É só falar, eu vim comprar o kit churrasco do Jota e você vai ganhar automaticamente um presente da Casa da Linguiça. Muito mais que carne, muito mais do que simples churrasco. Qualidade. Casa da Linguiça. Ter um plano de assistência familiar, PAX, é garantir segurança e a tranquilidade em todos os momentos da vida. Ele oferece suporte imediato nas horas mais difíceis, evita preocupações financeiras inesperadas e assegura que a sua família esteja sempre amparada. Mais do que um benefício, é um cuidado essencial que traz paz de espírito, permitindo que você viva o presente com confiança no futuro. Agora, doutor, para fechar, eu sei da sua agenda, correria, já olhei para o relógio aqui e fico desesperado. Para fechar, o senhor acredita que o futuro será um equilíbrio entre os tratamentos com medicações e as cirurgias metabólicas, ou uma das 2 abordagens vai prevalecer? Excelente pergunta, hein? É a pergunta de 1 milhão. Mas eu acredito, Jota, que com o passar dos anos e as novas tecnologias, com certeza vamos chegar a um momento que o tratamento clínico, o medicamentoso, ele vai sobressair sobre a cirurgia. Eu acredito que vai levar mais um tempo ainda, um bom tempo, porque essas drogas, elas mexem com os hormônios que nós temos, mas elas são drogas sintéticas, ou seja, que elas colocam o hormônio para dentro do organismo. Talvez o caminho não seja esse, o caminho seja as mudanças genéticas, o estudo genético que vai fazer com que a gente possa mexer nos nossos hormônios de dentro para fora, né? Então, as alterações genéticas que possam acontecer, o estudo do genoma, vai fazer com que a gente possa realmente mudar o caminho da doença obesidade. Mas eu acredito que no futuro a gente possa realmente ter o predomínio de um tratamento genético, não é talvez medicamentoso, que possa trazer a cura definitiva da doença obesidade. Maravilha. Doutor, mais 5 segundinhos. Estou percebendo inchaço, estou percebendo que eu estou ficando gordo, estou percebendo que eu estou desleixado, estou percebendo que eu estou até emocionalmente atrapalhado, estou percebendo que eu não estou fazendo exercício. Quem eu devo procurar primeiro? O seu médico. O seu médico geral? Não, o seu cirurgião. Se você já fez a cirurgia bariátrica, é o seu cirurgião. Ele é o cara
que vai segurar na sua mão e vai trazer de volta para o seu tratamento. Se você ainda não fez a cirurgia, um bom endocrinologista em Campo Grande está cheio deles, realmente tem pessoas maravilhosas. Ninguém tem que mais ir para São Paulo, tá tudo Não, aqui. de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós temos médicos maravilhosos dentro da cidade que você vai começar o seu tratamento. E aí ele vai dizer para você qual o melhor caminho que você deva seguir. Maravilha. Muito, muito obrigado. Campeão de audiência, mais uma vez. Campeão de audiência. 13 anos. 12 mais um. 12 mais um, vindo aqui no Jota e Amigos. E espero no 14, no 15, no 20. Muito Eu que obrigado agradeço mais uma vez pelo imensamente, carinho, mais uma vez, pelo programa, esse campeão de audiência no sábado, e ter você como um amigo, como irmão, realmente é tudo de bom na vida. Eu agradeço muito por ter salvado a minha vida. Pessoal, eu recebi um papelzinho esses dias, que eu realmente não me lembro de quem me deu, mas achei tão bacana que eu fiz questão de ler para vocês. Deus conhece a tua história e vai te dar muito mais do que você espera. Eu também aproveito para mandar um abraço para algumas famílias. Foi uma loucura esses dias, a gente perdeu muita gente que a gente estima, que a gente tem carinho, que a gente tem amor. Nós perdemos o jornalista paulista, o Mamed, do bar do Mamed, grande empresário, amor de pessoa, e o Toniquinho, grande músico. E também eu queria mandar um forte e fraternal abraço para o nosso amigo querido Paulo Cruz, aqui do SBT, que também essa semana perdeu a sua mãe. Um forte abraço e até a próxima semana com Jota e Amigos. Obrigado.